aqui de novo, moça. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Você que está aí acompanhando a nossa videoaula no canal Deoquímica. Hoje nós iremos aqui trabalhar, revisar um pouco sobre ligações químicas, em especial ligação covalente, certo? A você que nos acompanha aí do primeiro ano, lá do polo, segundo, terceiro, a você que nos acompanha aqui do primeiro, segundo e terceiro do Gonzaga Mota, muito obrigado. Força aí nos estudos, foco aí nos estudos, para que a gente possa realmente ter um resultado desejado nas nossas avaliações, certo? Eu vou colocar aqui a minha aula, tá bom? Para que a gente possa iniciar, certo? Pessoal, nós classificamos as ligações químicas como forças intramoleculares e forças intermoleculares, certo? Ligação é força, aquilo que atrai. O que é a ligação? Como é que ocorre a ligação? A ligação ocorre pela atração eletrostática que existe entre os átomos. O átomo do elemento A, ele vai se atrair pela força eletrostática do átomo do elemento B. O núcleo do átomo do elemento A vai se atrair pela eletrosfera, pela carga negativa do elemento B. E o núcleo, a carga positiva do elemento B, vai se atrair pela carga negativa do elemento A, criando esta força eletrostática e assim gerando a nossa ligação. Ligação intramolecular ocorre entre átomos para formar moléculas. E aí nós temos três tipos de ligações intramoleculares. A iônica, que a iônica ela não forma molécula, ela forma compostos iônicos. A covalente, que aí sim ela forma molécula, e a ligação metálica, que também não forma molécula, certo, pessoal? Dando continuidade, existem forças entre essas moléculas, que vocês já viram, que é a força dipolo, íon dipolo induzido e ligação de hidrogênio, que é a mais potente. Para nós iniciarmos esta discussão, pessoal, sobre ligações químicas, nós devemos partir da primícia de algumas teorias que basearam a ligação química, como a teoria de Lewis, a teoria da valência e a teoria dos orbitais moleculares. Vamos começar pela teoria de Lewis. O que a teoria de Lewis nos afirma? Que eu posso representar com um pontinho a quantidade de elétrons que o elemento tem na sua camada mais externa. E qual é o nome dessa sua camada mais externa? O nome da sua camada mais externa é a camada de valência. É a camada mais externa que existe na eletrosfera do átomo. E eu, de acordo com Lewis, eu posso representar a quantidade de elétrons para formar as ligações. E como é que eu represento? Com um pontinho. Olha aqui o exemplo. O hidrogênio. O hidrogênio tem quantos elétrons na sua última camada? 1. Olha aqui representado. O carbono tem quantos elétrons na sua última camada? 4. Aqui, ó. Aqui nós temos, pessoal, já a representação de moléculas por Lewis. Aqui a água. O oxigênio, ele tem quantos elétrons na sua última camada, professor? 6 elétrons na sua última camada. Aqui a ligação sendo feita. O etileno. O carbono tem quantos elétrons na sua última camada, professor? 4. O hidrogênio do íon. Olha a ligação sendo feita. O acetileno da mesma forma. Certo, pessoal? Então, pessoal,
de que forma é que eu vou representar essa estrutura de Lewis e de que forma que eu posso explicar de maneira satisfatória a conectividade dos átomos que impõe aos elétrons em uma localização. Vamos analisar aqui dois exemplos, duas estruturas. Vamos analisar. Aqui nós temos a primeira estrutura, o nosso CO2. E aqui nós temos a nossa estruturas erradas. Bora lá. Vamos analisar aqui nessa nossa estrutura. De acordo com a teoria do octeto, com a regra do octeto, é uma regra que todos conhecem, que todos já ouviram falar, estão velhos de ouvir falar e eu falar na sala de aula, que a regra do octeto afirma que em ligações o elemento tem que ter na sua última camada 8 elétrons para se estabilizar. Ele se estabiliza com 8 elétrons na sua última camada. Então vamos aqui, vamos contar quantos elétrons este nosso oxigênio tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que tem 8, professor? Lembra que eu falei? Ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Da mesma forma o carbono, da mesma forma este outro oxigênio. Professor, por que que este composto, essa estrutura não está correta? Não está correta porque o meu carbono só tem aqui 6 elétrons. Isso quebra a regra do octeto, fere a regra do octeto. A partir do momento que uma estrutura ela fere a regra do octeto, a sua representação de Lewis não está correta. Para que a representação de Lewis esteja correta, faz necessário que a mesma cumpra com a regra do octeto, que é o que? Todos os elementos presentes na estrutura possam ter 8 elétrons na sua última camada, certo, pessoal? Pessoal, vamos aqui analisar essa estrutura e vamos ver que à medida com que eu movo a ligação, à medida com que eu movo os elétrons nessa estrutura, ela sempre terá 8 elétrons. Ou seja, pessoal, independentemente de onde eu coloque a representação dos pontinhos de Lewis, em qualquer lugar, eu sempre tenho que ter em todos os elementos da minha cadeia 8 elétrons, certo, pessoal? Da mesma forma, pessoal, nós temos em relação à quantidade de energia formada por essa cadeia. Por exemplo, neste nosso íon carbonato, nós temos neste nosso íon carbonato uma molécula onde as extremidades são extremamente energéticas. Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Isso é devido ao que, professor? Propriedades da tabela periódica, propriedades periódicas. A eletronegatividade vai dos metais até os ametais. O oxigênio fica lá nos ametais, lá já perto dos gases nobres. Entendido, pessoal? E aí desta forma que nós iremos representar a teoria de Lewis, certo, pessoal? Dentro disso existe o que nós chamamos de dualidade eletrônica ou dualidade do elétron. O que é a dualidade eletrônica? Que o elétron ele pode ser compartilhado entre átomos em uma ligação. O elétron ele pode existir o compartilhamento, diferente do próton. O próton de carga positiva ele não pode ser compartilhado. Não existe a ideia de compartilhamento de próton. Não existe a ideia de compartilhamento de carga positiva. A única coisa que pode ser compartilhada é o elétron. Por isso que nós temos essa ideia de dualidade, de compartilhamento
do elétron, pessoal. Olha só, lembre-se que eu mostrei para vocês a teoria de ligação de valência, as caixinhas de valência, que os elétrons eles têm que estar em espaços e posições diferentes na eletrosfera para que não possa ocorrer um choque de energia. Legal, né? Isso aqui. E aqui eu mostro a quantização da energia. Voltamos para a regra do octeto, fazendo uma breve revisão da regra do octeto. A regra do octeto diz que o átomo, para que ele possa estar instável, ele tem que ter na sua camada de valência, na sua camada mais externa, 8 elétrons. Ou seja, ele precisa ter a quantidade de elétrons de acordo com o gás nobre que está no seu período. Por que o gás nobre é tido como este nome? Porque ele é um gás, um elemento da tabela periódica que ele já está estável. Todos os outros elementos da tabela periódica querem ser um gás nobre, porque ele já está estável. Certo, pessoal? Isso aqui nós já trabalhamos, a questão da regra do octeto. Nós vamos agora, pessoal, para as caracterizações da ligação covalente. Ligação covalente, ela é também chamada, pessoal, de ligação molecular, certo? Só voltar aqui para a minha apresentação. É chamada de ligação molecular, certo? E como é que nós definimos a ligação covalente? Ela é definida pelo compartilhamento de par de elétrons entre átomos que possuem pequena ou nenhuma diferença de eletronegatividade. Um ponto muito importante: para que possa ocorrer uma ligação covalente, é necessário que a eletronegatividade existente entre os átomos dentro desta ligação possa ser pequena ou nenhuma, para que não possa ocorrer um processo de dissociação eletrônica e a ligação venha a se quebrar, certo? Um ponto muito importante: na ligação covalente não é formado compostos iônicos. Por que não é formado compostos iônicos? Professor, não sei, eu não me recordo o que é um composto iônico. Composto iônico é quando nós temos a formação de cátions ou de ânions. Na ligação covalente, nós não temos essa ideia de formação de cátions ou de ânions. Na ligação covalente, nós temos a ideia de formação de moléculas, pois não existe nem a perca, nem o acolhimento, né? Nem dar nem receber elétrons. Existe o compartilhamento. E dentro deste conceito de ligação covalente, nós temos que estas ligações elas podem ser polar ou apolar. O que é uma ligação polar, uma molécula polar? É quando os átomos são diferentes. E uma molécula apolar é quando os átomos são idênticos. Polar, átomos diferentes; apolar, átomos idênticos. Certo, pessoal? De que forma é que ocorre uma ligação covalente? A ligação covalente ela vai ocorrer geralmente com ametais, hidrogênios ou ametais entre si. Então aqui eu tenho um esquema bem facinho de como é que ocorre essa ligação covalente. Ela vai ocorrer entre hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio a metal, a metal a metal. Nunca você vai ver uma ligação covalente entre metais ou um gás nobre. Devido a que, professor? Primeiro, o gás nobre já tem o seu octeto completo. O gás nobre não precisa fazer ligação para que ele possa se estabilizar. E segundo, pessoal, o metal ele possui uma diferença de eletronegatividade muito grande, impossibilitando que a ligação possa ser formada e assim não gerando uma ligação covalente. Pelo contrário, gerando uma ligação iônica, compostos iônicos, certo? Então, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio a metal, a metal a metal. Beleza, pessoal? E como é que nós podemos fazer esta ligação covalente? Fazendo compartilhamento de elétrons. Os compartilhamentos de elétrons entre os átomos. E esses elétrons estão onde, professor? Na última camada. Na última camada, que precisa estar estável,
então nós vamos nos preocupar com a última camada. Os elétrons da última camada que precisam se ligar, se compartilhar, para que eles possam buscar a sua estabilidade, certo, pessoal? E aqui nós temos como exemplo, eu tenho o meu gás cloro, formação do meu gás cloro, Cl2. O cloro ele possui 7 elétrons na sua última camada. Então, como é que eu vou fazer essa ligação? Eu vou pegar aqui o elétron do meu cloro 1 de vermelho, e esse elétron aqui do meu cloro 1 de vermelho, ele vai se ligar, ele vai se juntar com este elétron aqui do meu cloro 2 de verde e vai compartilhar a energia desses elétrons para os dois cloros. Ou seja, a energia desse elétron tanto serve para o cloro de vermelho quanto serve para o cloro de verde e vice-versa. E aí nós formamos uma molécula, o meu Cl2. E aqui a minha representação em estrutura deste Cl2. Ah, professor, não preciso colocar esses elétrons livres. Se a questão não pedir, você não precisa. O que é que você precisa? Você precisa representar a ligação formada. Certo, pessoal? Vamos aí, vou dar um tempinho aí para vocês. Pausa o vídeo. Vamos aí fazer esses exemplos de ligação covalente, beleza? Todo mundo acertando, bora lá. Vamos aqui para mais outro exemplo. A formação do SO2. Na formação do SO2, eu tenho meu enxofre, que ele tem 6 elétrons ao seu redor, e tenho 2 oxigênios, que também tem 6 elétrons ao seu redor. O que eu vou fazer, professor? Eu vou primeiramente representá-los com lírios, e eu vou buscar uma forma de reagrupá-los, de rearranjá-los, para que todos os elétrons presentes nessa ligação possam fornecer ao átomo 8 elétrons. Então bora lá, eu levei este meu oxigênio para ligar-se ao meu enxofre, fazendo com que tanto o enxofre quanto os oxigênios fiquem com 8 elétrons. Bora ver aqui, vamos primeiro esse oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. Vamos ver aqui o nosso enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o nosso segundo oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entende? Então, existe um compartilhamento de elétrons entre o oxigênio e o enxofre, possibilitando que ambos atinjam 8 elétrons e que ambos consigam completar o seu octeto. Entendeu, pessoal? Então bora lá. Vamos analisar aqui a nossa forma estrutural. Quando eu tenho um elétron de um elemento com um elétron do outro elemento sendo compartilhado, eu tenho uma ligação simples. Quando eu tenho 2 elétrons, eu tenho uma ligação dupla. E quando eu tenho 3 elétrons, professor, uma ligação tripla. Quando eu tenho um par de elétrons, simples. 2 pares de elétrons, dupla. 3 pares de elétrons, tripla. Beleza, pessoal? Aqui nós temos outro exemplo, pessoal. Eu tenho o meu hidrogênio que está compartilhando o elétron com o oxigênio, que ao mesmo tempo o oxigênio está compartilhando o elétron com o enxofre. Olha a nossa forma estrutural aqui, Opa, professor, aqui eu tenho 2 elétrons compartilhados, ligação simples. Aqui eu tenho 2 elétrons compartilhados, ligação simples. Beleza, pessoal? Algumas características dos compostos moleculares.
O que são compostos moleculares, mais uma vez, são compostos formados por ligações covalentes. São compostos formados por ligações covalentes. Em geral, os compostos moleculares são líquidos gasosos, né? Nas condições ambientes, eles possuem a facilidade de se fundir, possuem baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição, não são bons condutores térmicos nem elétricos, tirando o carbono grafite, e são formados por moléculas, certo, pessoal? Aqui nós temos, pessoal, novamente mostrando que para onde eu coloco esse par de elétrons não vai alterar dentro da quantidade de energia presente na minha ligação, certo, pessoal? Aqui nós temos alguns exemplos e aqui eu gostaria de mostrar para vocês de que forma é que eu consigo representar a minha ligação. De que forma é que eu consigo representar que eu tenho a mesma cadeia, eu tenho um C3H8, tem a mesma fórmula química. Eu tenho como representar essa fórmula química em traços, na fórmula condensada e na fórmula de linha. Na fórmula de traços, eu faço apenas as ligações. Na fórmula condensada, eu coloco apenas os átomos. E na fórmula de linha, professor, coloco apenas as linhas. Lembrando que na ponta eu tenho CH3, aqui eu tenho CH2, no encontro de duas linhas, e na ponta eu tenho outro CH3. Beleza, pessoal? E aqui eu tenho como representar e como mostrar as formas de como representar a ligação covalente. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. E aí estudar para a nossa prova, tá bom? Um abraço, um beijo e até a nossa próxima videoaula.